Para Pode começar, a falar, gente pode Rai. falar a definição sobre compulsão alimentar. Ó, eu vou. A live de hoje, eu deixo mais para a Erimane falar. Eu vou dar umas pontuações, mas eu acredito que a psicologia, já que a gente está falando de identificação, a psicologia ela pode trazer algo a mais aí para a gente hoje, tá bom? Então vamos lá, né, gente? É muito importante a gente primeiro entender o que que é compulsão alimentar, né? Eu escuto muitas pessoas falarem que, eu comi compulsivamente, eu tô tendo aí, é, eu não tenho controle no que eu tô comendo, mas será que você tem um transtorno de compulsão alimentar mesmo? Então a gente vai apresentar aqui algumas características, eu vou falar qual a definição, e a definição que eu vou trazer ela é com base no DSM, que é o diagnóstico de saúde mental. É aquele comportamento onde a pessoa ela come grandes quantidades de alimentos em um curto espaço de tempo. E ele é bem específico, tá? O diagnóstico. Ele diz que é com pelo menos 2 horas ininterruptas. Ou seja, é a pessoa que senta para poder comer e ela fica ali pelo menos um tempo de 2 horas, que é um período curto, comendo sem parar, comendo grandes quantidades de alimento. Mas é muita comida, gente. Não é assim, eu comi uma pizza. Eu tomei 1 litro de coca. Não, não é só isso. Claro que isso pode ser muito para algumas pessoas. A compulsão alimentar, ela vai além de você comer muito algumas vezes. Então, a gente quer também diferenciar episódios de compulsão alimentar do transtorno de compulsão alimentar. Bom, então esse é o primeiro ponto. O outro ponto que a gente traz para ser considerado o transtorno de compulsão alimentar além de grande quantidade de alimento ingerido em pelo menos 2 horas, é que esse ato seja repetido por pelo menos 2 vezes por semana, por um período de 6 meses. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu fui numa festa, comi muito, você é compulsivo? Não necessariamente. Você pode ter comido muito ali, mas você não tem um transtorno. Outra coisa importante, esse comer, ele é de forma descontrolada. Então, assim, é você comer muito, comer uma quantidade absurda, né, e não ter aí um controle. Ela não sabe parar de comer. Ela só sabe começar, e ela vai começar e vai comer, não tá aguentando mais, ela tá comendo, ela tá comendo. Isso é o transtorno, tá bom, gente? Então, muito importante saber, isso precisa acontecer para ser considerado transtorno, pelo menos 2 vezes por semana, por um período de 6 meses, certo? Essas são as duas características principais que é usada para se dar o diagnóstico, que para dizer se a pessoa tem realmente um transtorno de compulsão alimentar ou não. Se você tem episódios de compulsão alimentar eventuais, você ficou ansioso, agora nesse momento, principalmente, muita gente se diz que quando está ansiosa come mais, você pode estar comendo muito algumas vezes, e você está tendo aí episódios de compulsão alimentar. Não quer dizer que você tem o transtorno, mas também não significa que esses episódios, eles podem desenvolver em você um tipo de transtorno alimentar. E que não é só a compulsão alimentar, pode desenvolver também bulimia, pode desenvolver outros transtornos alimentares e até não especificado. Existem alguns graus, inclusive, onde as pessoas começam com a compulsão alimentar. Uma coisa importante que eu não disse no início, mas além de comer muito, além de ter essa frequência, é acompanhado também de um sentimento de culpa depois que come muito. Então, ela comeu muito, então isso é muito importante falar, tá? Depois vem aquele sentimento de culpa, de tristeza por ela ter comido muito, e aí ela acaba tentando buscar algumas estratégias compensatórias, tá? Que não necessariamente é o vômito, viu? Porque às vezes tem gente que fala, eu provoquei o vômito. Será que eu tenho transtorno de compulsão alimentar? Não sei. A gente precisa fazer uma avaliação muito cuidadosa para identificar se isso caracteriza um transtorno alimentar ou não, que pode ser também uma bulimia, né? Danilo, acho que o Danilo falou que tá no ritmo aí da quarentena, de comer bastante. Eu entendi isso, né? Que ele falou, vou Eu ficar entendi. porque eu tô falando. Deixa eu ver. Ei, Mini! As pessoas entraram aqui. Vou botar as minhas colocações, digamos assim. Tudo que Vai lá, você Rai. falou é totalmente.
de acordo com o que é realmente a compulsão alimentar. Então, a gente pode observar que a compulsão ela pode ser visada ou diagnosticada quando a gente percebe isso diariamente, do tipo no seu dia a dia, que você está tendo os excessos, não de forma pontual, quando você vai para uma festa ou algo assim do tipo, ou quando você está em uma roda de amigos ou algo assim do tipo, né? É quando a gente não escuta o nosso próprio corpo, a gente não sente, não tem algo específico, a gente não come algo específico. Eu até brinco para dizer que a gente, quando está em período de compulsão, a pessoa come até manteiga, entendeu? Ela realmente não Como? especifica, ela simplesmente quer comer, né? Para talvez tapar um vazio. Então, a causa ela pode vir de diversas formas, né? Ela pode até vir de uma perda muito grande, ela pode vir de uma Uhum, decepção, ela pode vir no caso de fator emocional, ela pode, no caso em termos de nutrição, eu já até comentei aqui, que não só a questão do doce, porque a gente falou da outra live passada, o foco uhum, do doce, mas a própria compulsão, ela também pode vir por conta de uma deficiência nutricional, né, de sim. algumas vitaminas, alguns minerais, no caso, como vitaminas complexo B, zinco, magnésio, são vitaminas que são realmente são primordiais para o equilíbrio hormonal também, e a própria deficiência hormonal, né? Então, existem Uhum, fatores fisiológicos, mas eu vejo a compulsão alimentar como muita questão psicológica, né? Ela e pode, é. ela desencadeia a partir daí, e aí por isso que a importância de uma equipe multidisciplinar, porque, digamos, vamos seguir uma ordem. Eu estava até perguntando mais cedo para a Vani sobre essa questão do diagnóstico, né? O psicólogo, ele identifica de fato, a partir dessa conversa, da interação no atendimento, ela identifica até para dizer qual tipo de transtorno a pessoa tem, como você mesmo Uhum, caracterizou. A pessoa pode ter compulsão, mas ela pode ser que ela não, a culpa, o sentimento de culpa, ela não compense com o vômito, ou seja, não é a bulimia, né? Não se caracteriza aí. Então, a partir disso, você vai descartando algumas hipóteses, né, do que seja. Então, assim, o psicólogo ele vai identificar e a nutricionista ela vai orientar em termos de como você deve se alimentar, né? Como você pode se sentir, né? Sentir o seu corpo fisiologicamente, tá? E junto com a psicologia emocional e o médico, a questão de se houver algo hormonal que possa estar atrelado a alterado isso. a isso. É, o trabalho disciplinar ele é essencial, porque que acontece? A gente identifica a partir do comportamento, né, a partir dos sinais que a pessoa está dando ali na alimentação, é como se ela tivesse, é como eu falo, que os pensamentos e as emoções, elas vão influenciar em nossas atitudes. Então, o ato de comer muito, o ato de desenvolver uma compulsão alimentar, ela vai estar ligada intrinsecamente às emoções que a pessoa sente. E essas emoções foram influenciadas por aquilo que passou pela cabeça dela, né, por pensamentos provavelmente pensamentos disfuncionais, que são aqueles que servem só para atrapalhar a vida da gente mesmo, não ajuda em nada. E antes disso, antes desse pensamento, existem situações. Então, se a gente for observar alguém que está passando por isso no momento, e você for buscar aí essa ordem, né, do que veio antes, cadê a raiz disso, você vai identificar que ela deve estar vivendo, em algum momento, se não agora, viveu antes, alguma situação difícil, onde ela não soube lidar, onde ela teve dificuldade de agir, dificuldade de fazer algum movimento que fosse em prol dela mesma, e ela vai lá e está buscando ali se virar de alguma forma. E essa forma de se virar tem sido prejudicial para ela. Então, quando a gente pensa num trabalho multidisciplinar, essa pessoa que está aí tendo episódio de compulsão alimentar ou está com algum problema nutricional, ela precisa do nutricionista para ajudá-la a entender o que ela pode comer, o que é ideal ela comer, como ela ter uma organização ali, um cardápio, ela vai fazer uma avaliação, né? Aí faz aí uma avaliação nutricional, uma anamnese, para identificar as necessidades, o que ela precisa. Ela sozinha não vai dar conta de fazer isso. E o psicólogo, ele não vai prescrever uma alimentação para a pessoa. Ele vai ajudá-la a identificar ali o que está acontecendo, vai fazer manejos na parte emocional, fazer manejo na parte comportamental, mas a gente não prescreve cardápio alimentar, a gente encaminha para o nutricionista. E o médico, ele vai entrar
inclusive para poder avaliar se há necessidade de uma intervenção medicamentosa associada à psicoterapia, associada ao trabalho nutricional também. Porque é muito comum, uma coisa que está bem atrelada é a ansiedade, a compulsão alimentar. Então, é como se os dois andassem juntos, assim, de mãozinhas dadas. E a ansiedade vai causar muita inquietação. Essa inquietação a pessoa vai buscar um alívio de alguma forma, e o paciente que sofre de compulsão alimentar, ele vai buscar na comida. Logo, em muitos casos, se a ansiedade estiver com nível muito elevado, os médicos, psiquiatras principalmente, tá? Eu sempre sugiro que seja especialista em saúde mental, para poder entender qual é o medicamento adequado. Ele vai prescrever um tipo de ansiolítico ou antidepressivo, justamente para poder equilibrar esse nível de ansiedade, para que a pessoa consiga, inclusive, dar conta de preparar refeições. Porque às vezes a ansiedade está tão elevada, está num nível tão alto, que a pessoa vai ter mais dificuldade ainda de preparar uma refeição, vai ter dificuldade para dormir, vai ter dificuldade de fazer os manejos da psicoterapia, porque a gente tem muitas técnicas que a gente ensina durante o trabalho nas sessões e fora dele. Então, a psicoterapia não acontece só enquanto está dentro do consultório. Muito pelo contrário, nós prescrevemos exercícios comportamentais para acontecer a mudança fora do consultório. Então, eu falo que entre uma sessão e outra, existe uma linha que é como se fosse um fiozinho que vai ligar, vai fazer a conexão entre uma e outra. Então, a pessoa, ela precisa saber lidar com essa ansiedade também, para conseguir fazer esse manejo, para conseguir dar conta, para conseguir ter uma resposta mais adaptativa, para conseguir também ter um retorno mais assertivo e cuidar daquilo que ela está sentindo no momento, que não está sendo tão favorável para a qualidade de vida dela. Exatamente. E se a gente perceber, é uma mudança, na verdade, é um aprendizado. Esse processo de tratamento é um aprendizado em que a pessoa vai saber lidar com tudo isso que está acontecendo em termos de alimentação e entender que o medicamento ele vai ser importante naquele momento, porque tem gente que se retrai em relação ao medicamento e também vai entender o aprendizado em relação ao psicológico mesmo, como lidar com as próprias emoções. Então, de resumo do que a gente já começou, que a gente acabou até falando um pouco de como identificar, né, nesse conceito, Uhum. é a gente entender que é pra gente não confundir, gente, não confunda, porque o que eu tô vendo? Como a demanda está grande, então as pessoas estão perguntando, se eu tô com cheio de compulsão alimentar. Então, o que a gente pergunta? Antes da quarentena, você já sentia isso, essa vontade de comer várias vezes? Tem gente que falou que sim. Então, aí a gente tem que olhar de uma forma diferente. Tipo, a gente tem que olhar que realmente possa existir. Eu não posso diagnosticar, mas aí eu posso chegar e direcionar para um psicólogo, para a Vani, por exemplo. Então, Vani, me ajude aqui. Tem um caso aqui, a gente até discutiu, não foi, Vani? Um caso que veio de uma pessoa que estava falando que estava com vontade de comer a cada 30 minutos. Então, ela já percebeu que é uma coisa normal dela e ela já entendeu que ela precisava procurar ajuda. Então, quando vocês começarem a identificar isso, de entender que no diariamente vocês estão tendo esses excessos, estão comendo tudo que vem pela frente e não está enxergando, não está se posicionando em relação à quantidade. Enfim, quando vocês começarem a entender que existe uma raiz na questão, né? Por isso que as lives servem para isso, entendeu? Que pode ser que a gente fale alguma coisa e vocês dão um estalo. E a questão da quarentena, como você falou mesmo, né? Pode ser um momento compulsivo de fato, mas é mais característico como um excesso. Que eu posso ter, que Vani também pode ter, que todos nós podemos ter, por conta de um tempo ocioso ou por estar mais tempo dentro de casa mesmo. E se dentro de casa. E a gente vai até, assim, eu quero que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui à disposição diante do que a gente falou. A gente está aqui à disposição. Vocês se identificam com o que a gente falou, se faz sentido para vocês, tá? Vocês podem falar. Então é isso. Tem alguma coisa que você possa complementar, Mano, em relação à identificação? Sim. É importante dizer também, Raia, o seguinte, a gente está em quarentena, então a gente tem mais tempo em casa e, obviamente, mais contato com a comida. Então, o fato de ter mais contato com a comida é também é como se fosse um gatilho, um estímulo que vai nos levar a
possivelmente comer um pouco mais. Mas é importante vocês observar o seguinte, se vocês estão percebendo que estão comendo mais do que antes, mais do que o normal, nesse período, observa como você está comendo. Se você está comendo muito rápido, se você está perdendo o controle consciente desse comer, se você percebe que está comendo e de repente você só quer parar quando acabar tudo que tem na panela. Se você está comendo escondido, por exemplo, é muito comum no paciente que sofre da compulsão alimentar, o transtorno, tá, gente? Que fique claro, né? Ele se sentir envergonhado por esse ato. Ele sente vergonha de estar comendo tanto, ele sabe que ele está comendo muito, mas ele sente vergonha de fazer isso na frente de outras pessoas, e geralmente é aquela pessoa que vai levantar de noite, quando todo mundo está dormindo, para comer aquilo que ficou na geladeira, para poder ver aquilo, é como se a mente dele ficasse lembrando ele daquele alimento, né? Então eu costumo dizer que o paciente que sofre de compulsão alimentar, eu não oriento que compre aquilo que não está no seu cardápio alimentar, se ele estiver passando por uma mudança, para deixar lá no armário, guardado, para de vez em quando. Gente, isso para o paciente que tem um transtorno alimentar não é adequado. Isso é muito perigoso, porque a mente dele vai ficar lembrando ele o tempo todo, é como se aquele alimento estivesse chamando ele pelo nome, na geladeira, lá no armário. Alan botou isso. Eu já ouço as vozes da comida me chamando. Tu falou na hora. Mas é bem isso mesmo, é como se tivesse. E ela não consegue se concentrar em outra coisa, ela vai ter dificuldade para dormir, ela não consegue até nem assistir um filme. Se ela colocar um filme para relaxar, ela vai ter dificuldade. Vai ficar o tempo todo aquela. É como se fosse uma lanterninha, sabe? O bichinho, sabe aquele negócio do anjinho do bem aqui, o anjinho do mal aqui? Fica o anjinho do bem falando assim, ó. Aí fica o anjinho do bem falando aqui do lado de cá, ó. Olha o filme tá legal, presta atenção aqui. Você comeu nesse instante. Aí fica o lado de cá. Ei, lembra do sorvete lá no fundo do congelador que você deixou guardadinho? Ele tá te esperando, vem cá. A gente tá rindo, né? Porque assim, chega a ser engraçado, mas é sério. Porque depois que acontece, o sentimento de frustração, o sentimento de culpa, eles são tão grandes, tão grandes. E isso faz muito mal. Então, assim, muitos pacientes, como prejuízo disso, eles também estão propícios a desenvolver uma possível depressão. E além da depressão também pode desenvolver um transtorno de ansiedade. Então a gente pode até brincar aqui, porque chega a ser um pouco cômico, né? E engraçado esse ato de dar comida, tá chamando pelo nome. Mas por outro lado, tem esses prejuízos que podem acarretar a vida da pessoa e que ela precisa sim dar atenção a isso. Então, para quem está agora vivendo esse período de quarentena e se percebe nesse comer descontrolado, né? Então, assim, fique atento se isso persiste e se isso está fazendo prejuízo para a sua vida. Porque a gente pode pensar aqui no aumento do peso, né? Pensando aqui na estética, né? O corpo vai aumentar alguns quilinhos. Se a gente aumenta alguns quilinhos só agora e depois a gente consegue retomar aí algumas medidas, né? Da alimentação, atividade física, tudo certo. Mas quando se trata de emoções, a avaliação é clínica. Não tem um exame que eu faço para identificar se você tem depressão. É uma avaliação muito clínica mesmo. Então, e é mais difícil de tratar. Depressão é algo muito sério, né? E os transtornos alimentares também é algo sério. Não é só deixar de comer, não é só parar. A pessoa que ela é diagnosticada com transtorno, ela não consegue parar só por dizer, não tem uma palavra de ordem para ela que vai funcionar. A partir de hoje eu não vou mais comer esse tanto. Ela até fala isso, ela até tenta, mas em algum momento ela vai se ver, e quando ela acha que ela está no controle, ela vai começar a induzir o vômito, é aí que o vômito vai entrar, porque ela passa a acreditar que o vômito vai tirar aquilo que ela colocou dentro da barriga dela, e tá tudo certo, aliviou, aí vem aquele alívio, não, tirei tudo, tá tudo certo, eu comi ali, como eu já vi, inclusive, a pessoa falar assim, ela sai com os amigos, aí ela come muito, 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 mas aí ela já tá com a ideia na cabeça antes de começar a comer. Eu vou comer, mas logo em seguida eu vou fazer alguma coisa a respeito disso. Ou eu vou provocar o vômito, ou eu vou tomar um laxante. E geralmente ela toma o laxante antes de começar a comer, que é o tempo que o laxante vai fazendo o efeito. Porque tem alguns que faz o efeito dentro de 2 horas, dentro de 1 hora. Mas se ela começa a fazer isso com muita frequência, a gente vai perceber que esse laxante também deixa de fazer o efeito no tempo previsto.
o organismo passa a não ter resposta, os receptores dela passam a ser também prejudicados a ponto dela não conseguir mais ter resposta diante daquele medicamento. Entende como isso é grave? Então, assim, aí vai vir outros problemas, enfim. Se a gente for ficar aqui falando dos prejuízos, garanto a vocês que a gente vai ter que triplicar a live para De poder novo. nomear, pontuar cada um. Hoje, eu vou ler aqui. Minha vizinha Tá. tá aqui, ela falou assim: a minha mente me lembra quando eu faço brownie. É as vozinhas. Eu quero até. Já que tu falou das vozes, aí eu até lembrei aqui de uma coisa que eu tava vendo, de um curso que eu tô fazendo, né? Que a gente tem essa mania dos desenhos, no caso real, tem essa questão do diabinho e do anjinho, mas eu vejo que a gente tem várias vozes, que a gente pode se conversar e a gente tem que entender, tipo, quem é que tá falando aqui? É a ansiedade. Essa voz que tá falando aqui é a minha ansiedade. E essa voz aqui é meu lado compulsivo. E essa voz aqui é meu lado, tipo, disciplinado, sabe? Então, Uhum. as vozes que você tem, que vocês falam dos alimentos, vocês podem criar as vozes de vocês. Uma voz do tipo, eu preciso disso, né? Tipo, vozes diferentes que vão te alertar. Criem esse aspecto do anjo e do diabinho para vozes diferentes. Vamos lá. Jess falou assim, TPM mais quarentena mais doces. A junção de tudo acho que dá a compulsão, né? A Alana botou, quando terminar essa quarentena, eu vou sair dela com uns 200 quilos. Calma, Alana, você tá assistindo as lives da gente, não faça isso, não. Ó, Camila botou, como lidar com a compulsão por alimentos específicos, tipo refrigerante, chocolate. E a Alana botou, deixa eu ler, né, logo, senão a gente vai ultrapassar. Uhum. Eu estou tomando Dramin para dormir, para não comer durante a madrugada. Olha. A Alana botou, Camila, eu não consigo parar de beber refrigerante. Eu também. Calma, gente. Vamos falar sobre isso? E a gente falou, assim, nós falamos um pouquinho sobre isso na live passada, porque, né, sobre o que acontece na nossa cabeça aí quando alguns ingredientes específicos são ingeridos, né, Rai vai até falar com mais propriedade disso. Mas a questão toda não é exatamente só o refrigerante, só o pão, só o açúcar. Quando eu falo, às vezes, do diabinho, do anjinho, essas vozes que a gente fala que às vezes que é o alimento que está chamando, todas essas vozes são suas. Tá tudo Exato. dentro da gente, né? É tudo nosso, né? A mesma pessoa que me leva o alimento até minha boca é a mesma pessoa que tira o alimento da minha boca. E sou eu essa pessoa. Eu sou essa mesma pessoa. Então eu sou a pessoa que dou a permissão e digo, eu vou comer, eu quero comer. E sou a pessoa que digo, não é o momento de comer, eu posso esperar. Eu sou essa mesma pessoa. O que acontece? A gente entra em conflito com essas informações aqui dentro da nossa cabecinha, justamente pela dificuldade que nós temos de reconhecer o que a gente sente. Quando o Rai colocou de que vamos pensar em que voz é essa, se é a voz da ansiedade, se é a voz do lado compulsivo, né? Quem são essas vozes? É o convite para você também se olhar, prestar atenção no que você sente antes de levar a comida até sua boca. O que está acontecendo na sua vida? Mesmo a gente está no momento de quarentena, está no momento de crise mundial, mas vamos pensar, isso sempre aconteceu ou isso está acontecendo só agora? E como é essa forma de lidar com esses momentos, com situações difíceis? Como que geralmente na vida você lida com situações que para você são muito difíceis? Você faz isso sozinho? Você pede ajuda? O que você faz geralmente? Então, a única pessoa capaz de encontrar as respostas é você mesmo, dentro de você. A grande questão é que quando a gente não consegue encontrar essas respostas aqui dentro, porque quando eu falo assim, olha para dentro de si mesmo, é um negócio meio assim subjetivo, né? Como assim eu vou olhar para dentro de mim mesma? Como eu faço isso? Você precisa se ter. A gente fala que o nosso programa, vou chamar de programa, viu? Aí o nosso programa aqui se chama Permita-se, é quase um programa de TV. E é justamente para você dar permissão de espaço, de tempo, para sentir quem você é. Sentir, deixar a emoção acontecer, mas sem necessariamente comer. Para a emoção acontecer, você não precisa comer.
o ato de comer, ele não é algo automático, como eu falei, né, na semana anterior também. Não é algo automático. Eu posso decidir. A decisão do comer e do não comer está nas suas mãos. O que você não pode controlar é o que você está sentindo, porque a emoção vem mesmo. Eu não posso dizer assim, a ansiedade veio. Gente, por favorzinho, desista de controlar a ansiedade. Né? Não, pare de ficar assistindo vídeo como controlar a ansiedade. Quanto mais você luta contra ela, mais ela vai ficar maior dentro de você. Sabe? Quanto mais você Exato. fica brigando, mais ela vai ficar grande, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Como se fosse um monstrinho, sabe? O medo. E o medo, ele tá no cerne da ansiedade. É dar permissão para que ela aconteça, aceitar. E tá tudo bem. Se você se sentir ansioso, tá tudo bem. Se você está frustrado com alguma coisa. Mas você não é comendo que a gente vai resolver isso. A comida, ela pode trazer um alívio, ela pode trazer um bem-estar temporário, momentâneo, mas ela jamais, jamais vai resolver os nossos problemas. Sejam eles, mesmo se a gente tiver aqui, às vezes está numa situação muito boa, né? Tem gente que fala assim, eu não como só quando eu tô triste, eu não como só quando eu tô ansioso. É claro que não. Porque a comida, ela é um símbolo de comemoração também. Então a gente come também quando tá feliz. A gente come quando tá confraternizando. A gente come. Tem gente que não consegue assistir o filme sem fazer a pipoca. Ela trela o lazer do filme, né? Assistir o filme com uma pipoca do lado. Então tá tudo bem. Não tem problema você comer com a pipoca do lado, não tem problema você comemorar uma pizza, não tem problema você fazer isso com aniversário, comer um bolo, um salgado e tudo. A questão maior é você encontrar o equilíbrio de tudo o que você está fazendo, do que você está sentindo, do que você está comendo, do seu propósito nesse momento. A cozinha, ela é fantástica, tá? E aí é terapêutico. Cozinhar também é um ato terapêutico, inclusive. Mas você pode fazer escolhas melhores. Vocês entendem o que está no controle de vocês? Não sei se Rai tá conseguindo. Eu tô falando, tá claro, Rai? Eu tô na emoção aqui. Gente, eu já tô aqui emocionada. Então, gente, é justamente a gente pensar no o que que eu posso, o que que tá no meu controle, as minhas decisões. Olha que legal, eu tenho o poder de decisão, de escolher o que eu vou comer, o que eu não vou comer. E como que eu direciono as minhas escolhas? A partir dos seus valores, a partir do que você acredita que é bom para você. E como que eu sei quais são os meus valores? Aí é um estudo um pouquinho. Aí você precisa ter tempo para poder parar também. Aí você precisa se permitir. Dar permissão para quê? Quando a gente fala de tempo livre, não é para você ocupar todo o seu tempo livre. Você precisa de tempo livre, inclusive, para deixar essas emoções acontecer. Deixar sentir. Às vezes você não precisa fazer nada a respeito. Nada. Menos ainda comer. Às vezes só precisa sentir. E talvez você possa se perguntar, o que esse medo quer me dizer? Que mensagem que essa ansiedade está me passando? Por que esse momento de crise está mexendo tanto comigo? Respondeu isso? Vem outra perguntinha-chave. Agora, o que que você pode fazer com relação a isso? Como ação prática, saindo já do mundo subjetivo, saindo do olhar para dentro de si mesma, indo para fora, o que que você pode fazer com relação a isso? Será que realmente, se você comer mais, vai resolver o que você tem de problema? Será que realmente você comer mais vai trazer a solução para você estar sentindo que nesse momento pode parecer muito desconfortável? É um convite para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. É. E aí, até uma dica, né, que você já falou, de como você pode identificar e como você pode, além de identificar, é uma dica de você também começar a pensar a lidar, né, a começar a lidar com isso. E essas perguntas, elas vão dar essa resposta em relação a isso. Aí minha prima falou aqui que é isso mesmo, é assim mesmo, tudo é pretexto para comer. Realmente, a gente acaba vendo muitos pretextos a isso. E se a gente chegar e ir mais a fundo, a gente vai ver que existe uma situação histórica também, tá? Então, digamos, o pretexto não pode estar aí,
vamos supor, minha família sempre comeu muito, então eu como também. Eu sempre teve esse hábito, também como também. Tem a questão do excesso de peso, eu tava com ó, pra tu ver, já tá entrando no outro assunto, não tem jeito. Mas assim, eu vou resumir. Uma histórica. Então, por exemplo, minha família toda sempre teve excesso de peso. Todo mundo tem excesso de peso. E todo mundo come muito. Todo mundo, a minha família sempre teve muita coisa, muita fartura. Então, eu sempre vou comer assim. E é como se fosse uma situação tipo de pertencimento, sabe? Tipo, se todo mundo é assim, então para eu pertencer naquele meio, eu preciso comer muito também. E isso também pode gerar uma certa confusão, tá? Se você não tiver adaptado a isso, a esse tipo de coisa. Deixa eu ver o que falaram aqui mais. Camila, às vezes sinto que me saboto com meus próprios pensamentos. Imagino sempre que vou tomar refrigerante para me sentir feliz. Ó, eu vou comer porque tô com medo. Sempre atrelo a alguma coisa. Controlar o próprio pensamento requer muito de nós. E não é fácil. Ô Camila, eu vou falar uma coisa pra você. Não pense que não é fácil. Fala assim, é desafiador. Que o desafiador faz com que você haja em relação a isso. Quando você fala não é fácil, dá indicação de dificuldade. E a dificuldade não distancia do propósito. Não distancia a entender que é impossível. O difícil a gente acha que é impossível. O desafiador, a gente abre a imagem para dizer assim, é possível sim, esse negócio é possível, porque é um desafio que está me levando à ação. Então, se eu vou agir enquanto é isso, é porque é possível. Não, ela botou assim, é só porque todo mundo quer que eu emagreça, acabo fazendo o contrário, comendo mais, resistindo. Pode ser o contrário mesmo. Isso existe. Então, assim, falando um pouquinho do pensamento, tá? Olha, pensamento também não é para ser controlado. O pensamento, se você percebe que esse pensamento está te sabotando, que é um pensamento, você já identificou. Isso é interessantíssimo, ela falar que ela consegue identificar que esse pensamento é sabotador. Isso é fantástico. Porque você precisa desconstruir esse pensamento. De que forma? Questionando ele. Checando qual a evidência que eu tenho que esse pensamento que está pela minha cabeça agora é um pensamento verdadeiro. Qual a evidência que eu tenho que isso aqui vai acontecer? E qual a evidência que eu tenho que isso não vai acontecer? Você precisa fazer a quebra, identificar se esse pensamento é um pensamento sabotador, um pensamento disfuncional, ou se é um pensamento verdadeiro. E aí você desconstrói ele. Mas não é controlar. Você desconstrói e escolhe ficar com a verdade, mas não é o controle. Então, o que acontece o problema do controle é que a gente tem vários pensamentos, tem os pensamentos aí acelerados, um turbilhão de pensamentos ao mesmo tempo na nossa cabeça, e isso gera ainda mais ansiedade. Começa a questionar a evidência desse pensamento para você desconstruir ele, porque esses pensamentos, eles, se você não desconstrói, eles vão virar crenças, e as crenças são mais difíceis de você quebrar, de romper. Porque, tipo assim, o que eu vejo, quando você falou do pensamento, se o pensamento é verdadeiro ou não, eu pensei realmente na crença. Porque pode ser uma crença limitante que você tem de acreditar que refrigerante é uma forma de felicidade e te limita a pensar que existe outras formas de felicidade, entende? Então, o melhor fator Exatamente. não é o controle. Você pode substituir uma crença por outra, você pode botar uma crença nova. E a crença nova, Sim, ela pode vir positiva, do tipo, não sei, você vai pensar agora. Vamos botar uma atividade. Qual a crença que você pode substituir essa crença que você tem que o refrigerante leva à felicidade? Qual o tipo de felicidade para te ajudar? Qual uma outra felicidade que você pode atribuir? Qual outra coisa que você pode atribuir à felicidade que não seja o refrigerante? Saca? Então aí você vai perfeito. acabar substituindo. Comece a aplicar isso no seu dia a dia. Entende? A todo momento que você não pensar no refrigerante como felicidade, você vai lá, pum, bota essa outra nova crença e você vai desfazer disso. Vai começando a desfazer disso. Mas, ô moça, é desafiador. Vamos botar isso? É desafiador isso. Não vai ser de uma hora para outra que isso vai, buf, e você vai conseguir atender essa resposta rápida, não, tá? E ainda para Camila, Rai, ela fala aí que só porque, olha a fala dela, que interessante, só porque todo mundo quer que eu emagreça, acabo fazendo o contrário, comendo mais resistindo, não conseguindo resistir, entendi, né? Camila, minha pergunta para você. Todo mundo quer que você emagreça. E você quer emagrecer? Porque a mudança acontece em nós quando nós queremos que ela aconteça, não quando o outro quer que ela aconteça.
Então, eu entendo que deve incomodar você, essa fala das pessoas dizerem, talvez, que você está um pouco acima do peso, que você tem que emagrecer, né? Então, assim, você não tem que nada. Você não é obrigada a nada. Você precisa entender o como você se sente bem. Então, a pergunta é, pense se você realmente quer emagrecer e por que que você quer emagrecer. Por que que isso é importante? Porque E só eu muitas quero emagrecer, mas por que isso é importante para você? O que que você acredita que você vai alcançar se você emagrecer? E muitas vezes, isso é interessante porque, assim, muitas vezes a ação dela de comer demais pode servir como um escudo diante a essas afirmações, essas garfadas que as pessoas ficam querendo. Eu tô falando garfada, mas vocês entendem, né, gente? Esses pitacos que as pessoas ficam Cutucar, querendo, entendeu? Então, assim, ir de contra esse tipo de, você tem que emagrecer, essa obrigação, você vai lá e come. Então, tipo assim, Peraí, vou comer, entendeu? Vai nesse sentido, observe isso em você. Que é uma coisa automática, não é às vezes que você, tipo, quer isso pra você, entendeu? Não quer que é você meio que acabar com o seu inconsciente. consciente, as coisas acontecem de fato. Ó, a Lana falou, refrigerante é um vício sem volta. Não é, viu, Lana? Digo pra você que não é, porque eu também já fui viciada, eu já não é que eu era viciada em refrigerante, mas eu já fui, todo mundo aqui já foi da turma dos refri. Eu acredito. Então, todo fim de semana, minha família bebia refrigerante, bebia bastante. Toda vez que eu ia almoçar com meu avô fora, eu bebia refrigerante. E hoje, eu entendo que, hoje, na verdade, não é só hoje, por todo o processo que eu passei, e por, eu sei que tem pacientes também que já passaram por isso comigo, né? A gente, é uma questão de mudança de hábito. Se vocês pararem para pensar e observar, tudo que a gente está falando é um hábito gerado, é um hábito transformado. A permissão de você permitir um novo hábito. É o você permitir uma mudança. Então, tudo é Isso. gestão de hábito. Quando eu penso que é impossível alguma coisa, é porque eu não quero que isso eu não quero que isso seja possível, saca? Então, tipo assim, é impossível, quando eu vejo essa fala sua, é como se fosse, eu não quero, Raíssa, parar de beber refrigerante. Tá tudo bem. Se você não quer, ok. Agora, a partir do momento que você se permite, você consegue. Eu digo pra você que você consegue. Quando você permite que eu posso, eu me desafio a isso, e esse desafio vai me levar à ação, e eu vou gerar essa mudança, você vai conseguir sim. E o que eu digo para vocês é que não é algo, tipo, pá, vai acontecer amanhã. Não é algo Uhum. imediato. Um hábito sempre é construído de forma lenta, gradativamente. Então, o que a gente está falando aqui não é algo que vocês vão. De novo, né? Mas a gente sempre vai repetir, porque é importante. Não é algo que a gente vai falar aqui que amanhã vocês vão resolver o problema de vocês. A questão é vocês começarem a absorver e pegar, por exemplo, uma dica que Vani deu, uma dica que eu dei e começa a aplicar. Ok, na outra live vai ter outra dica e vai ter outra dica, aí eu passo a aplicar. E eu começo a entender que eu consigo, eu posso, eu devo fazer, digamos, essas coisas. É possível e eu me permito isso. Tudo que a gente fala para nossa mente, ela acredita. Então, se eu digo para minha mente que eu não consigo emagrecer, que eu não consigo fazer tal coisa, eu não vou conseguir mesmo, porque ela vai mandar os comandos para o meu corpo de acordo com aquilo que ela acredita como verdade. Então, se você continuar dizendo que é impossível deixar um vício, eu comia 10 pães por dia. E quando eu comecei a dizer que eu iria mudar esse hábito, eu comecei a dizer isso para minha mente, não só dizer em palavras, mas dizer também em atitudes, porque as atitudes estão no nosso controle. Volto a dizer, a atitude, as escolhas estão no seu controle. Então eu comecei a deixar de fazer isso. Hoje eu não sinto falta do pão, não como pão diariamente. E não é que o pão seja vilão, não, tá? Eu tive uma dieta que eu tinha uma refeição onde eram 2 pães de sal com Nutella, com uma colher de Nutella e 6 claras de ovos. E isso era Ah, todos os dias, não era de vez em quando, fazia parte do meu cardápio alimentar. essa dieta. Acreditem. Então, assim, são estratégias, tá, gente? Não estou dizendo que vocês têm que comer isso, não, são estratégias. E é claro que eu faço isso com uma orientação profissional. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a gente é cuidado com os comandos que você envia para sua mente, que ela vai tomar como verdade e você vai agir de acordo. Ou, no caso, a Lana falou uma coisa que é assim, ela falou que eu tento emagrecer mais
Eu não consigo. Fiz 4 meses de regime, fiquei comendo 2 maçãs por dia, emagreci 15 quilos, mas adoeci. Alana, essa restrição que você teve gerou uma compulsão. Possivelmente gerou essa compulsão, certo? Então, por esse fator, a restrição não te levou a um emagrecimento definitivo. Você perdeu 15 quilos, possivelmente ganhou a mais do que os 15. Então, é por conta da restrição em si, certo? Então, aí é uma nova definição para você entender que para emagrecer você não precisa restringir. Para emagrecer, você pode, dentro de uma reeducação, você consegue. Mas é algo mais gradual, digamos. Esses 15 quilos que você eliminou, possivelmente dentro de uma reeducação alimentar, vai depender muito do esforço ou então de como vai ser esse processo. Mas digamos que, em média, você consegue eliminar em 4 meses para ter certeza que você eliminou 6 meses, tá? 6 meses. Eu tô dizendo por cima, tá? É algo a se avaliar. Sobre lye, ó que lye deu de dica, que eu também concordo, que pode ser uma possível dica para começar a substituir. Água com gás e limão. Foi uma alternativa que eu achei também para liberar o refrigerante. Água com gás e limão pode ser algo que você possa estar aderindo, que não diferencia tanto. A diferença é que no refrigerante tem um açúcar, né? E tem um aditivos, tem outras coisas. E água com gás vai ser mais natural, digamos assim. Gente, vamos finalizar com umas dicas rápidas. Dentro da nutrição, que eu posso dar 2 diquinhas para vocês, assim, bem bacana. É que uma coisa que pode influenciar muito na compulsão alimentar, na verdade, ela pode intensificar a compulsão, é a desorganização da sua alimentação. Então, uma dica para vocês é planejamento. Planejem o cardápio de vocês, planejem tudo. Eu já comentei, assim, tem dicas ali no meu Instagram, no feed. Já falei para vocês sobre essa questão de você ver a lista de compras, o cardápio em si, organizar. A segunda dica, digamos, é isso. Você ir menos vezes para a cozinha, deixar um momento só para vocês organizarem tudo. Já teve live aqui sobre o ato de cozinhar, tá? Aqui no Instagram. Então, assim, 2 dicas planejamento, e a partir desse planejamento, você organizar a sua alimentação, fazer, colocar em prática, cozinhar, e já deixar pronto para você, de uma vez só, digamos, a partir disso, para você não ter muito contato toda hora, de forma frequente, diariamente com a cozinha. E aí você poder utilizar outros espaços da sua casa, tá? Para interação, para fazer outras coisas, que você não foque só na cozinha, tá? Se caso quiser reunir com a família, traz todo mundo para outro espaço da sala, ou para outro espaço da casa, que não seja... Da sala, pra sala. Pra sala, né? Pra sala mesmo, entendeu? Pode ser Pra sala. Façam essas dicas fazem grande diferença. Parece ser besteira, mas fazem grande diferença. Tá? Vamos lá, gente. Não é besteira não, viu, pai? Planejamento é a palavra de ordem, digamos assim. Quem quer aí buscar uma mudança de hábito, planejamento é importantíssimo. Mas assim, na visão, digamos, na visão geral, a gente olha como se fosse que o planejamento não faz sentido para o ato de compulsão, entende? Tipo, que tem a ver planejamento e compulsão? Mas o planejamento, ele vai valer para vários aspectos. A gente está falando da compulsão, né? Por causa do assunto. Sim, sim. Porque imagine se você não se planejou, se você não deixar nada pronto, quando você vai, se você sente fome, você vai chegar na cozinha, vai comer o que tiver, ou vai comer tudo que tiver. Então, aí que tá o problema. Bom, gente, eu vou dar aqui uma dica para vocês. Primeira coisa, é importante você entender por que você come de forma descontrolada. Esse comer descontrolado, quando que ele está acontecendo, e dar aquela pausa para perceber o que você está sentindo antes de comer. Toda vez que sentir aquela vontade incontrolável de comer muito, independente de qual alimento seja, independente de que horas está acontecendo, se é de madrugada, se é no meio do dia, se é de manhã, se é de noite. Tem pessoas que têm horários específicos onde esses episódios acontecem mais. Algumas pessoas relatam que é no final do dia, à noite, perto da hora de dormir, outras percebem que é de madrugada. Enfim, cada pessoa vai ter sua forma de manifestar, mas entenda primeiro, busque entender por que você está comendo de forma tão descontrolada.
Então, olhar um pouquinho, será que você está ansioso? Será que é angústia? Será que é tristeza? Será que é muita alegria? Às vezes é uma euforia também, né? E a partir daí, buscar como que eu posso ter um momento de prazer além da comida. O que mais eu posso fazer além de comer? Certo? Então, anotem aí, tanto a minha dica como a de Rai, e coloquem em prática, que com certeza só não vai dar certo. Olha, presta atenção, só não vai dar certo se você não fizer. Exatamente, de colocar em ação. Vânia, a gente tem 7 minutos, acho que 7 minutos não. 7 minutos para falar da mensagem final. Deu Perfeito, é tempo, tudo que então. precisamos. É tudo que a gente precisa. Então, gente, é o seguinte, além das lives, a gente tá com um grupo agora, o canal no Telegram. Pra que esse canal? A gente percebeu que a live limita muito a gente. Tá vendo aí? A gente tá quase sem tempo, a gente poderia falar mais coisas, limita muito. Então a gente quer trazer mais informações para vocês, ampliar mais isso aqui, esse conhecimento, com o canal do Telegram. Então a gente quer convidar vocês a participar com esse canal do Telegram, que o nome é Permite, né? O nosso programa de televisão. E lá, o que vai ser diferencial? A gente vai gravar a nossa live, porque aqui a gente deixa salvo durante 24 horas. Lá no Telegram, não. Vocês vão ter a possibilidade de ver quantas vezes vocês quiserem, tá? Essa live da gente. Então, vocês podem ver, pode pegar, já que não anotou, às vezes pegar a dica de novo, voltar, tá? Então, vai ter essa oportunidade. Além disso, a gente vai dar dicas extras, digamos, a gente vai acordar e digo, ai, que insight massa, vou falar com o pessoal do Permits. Então vai ser meio assim, tá? Vai ser bem liberte, bem libertador, bem permite-se. A gente vai se permitir a isso, a trazer mais conteúdo para vocês. E também informações de vários aspectos. Lá no Telegram a gente permite trazer áudios, vídeos, textos. Então vai muito de acordo com o que você se sente mais à vontade de aprendizado. Tá bom? E duas coisas legais, gente. Ó, eu não sei se vocês sabem, mas o Instagram, ele não divulga para todo mundo o conteúdo que a gente publica aqui. Lá no canal, quem estiver no canal vai ter acesso a todas as informações que a gente publicar no canal. Essa é uma coisa, tá? A outra coisa aqui. Vocês podem pensar assim, meu Deus, eu vou encher meu celular com mais um monte de vídeo, de coisa. Não. Tudo que no Telegram a gente publica lá, não vai para sua galeria do seu celular. Vai para a nuvem, né? Quem conhece aí a nuvem do Telegram? Então, assim, o Telegram, ele é um aplicativo, que não ocupa tanto espaço de memória do celular, tá bom? Então, assim, ele é muito semelhante ao WhatsApp, mas tem algumas ferramentas a mais que nós não temos no WhatsApp e que vocês podem também usufruir. Então, é um canal com um número ilimitado de pessoas, então a gente pode ter lá, quanto mais gente tiver, tá tudo bem, não vai ter nenhum problema, você não vai encher de conversas, porque é um canal que ele é apenas para você receber conteúdo, você não vai ter interação direta, né? Isso, Rai. A gente vai ter, temos um outro propósito para interação com a gente, então assim, não ache também que nós somos inacessíveis, porque nós não somos. Muito pelo contrário, somos muito acessíveis. Pode falar, Rai. Uma coisa interessante que eu agora lembrei que falou da utilidade do Telegram é que vocês podem abrir o Telegram no computador também. É importante que tenha no celular para ver as notificações, mas de repente, se você quiser ver algo mais ampliado ou querer baixar mesmo e ter esse conteúdo, você pode abrir no computador e baixar e deixar no seu computador. Porque vai ter também arquivo, a gente pode mandar esses arquivos em PDF, de repente vocês querem estar armazenado no computador. Aí vocês podem fazer isso também. E não precisa do celular para isso. Vocês podem abrir direto no computador. Ó. Show de bola também. Então, gente, é isso. Ó, que Camila botou, ó, meninas, muito grata por esse momento. Muito obrigada mesmo. Levarei pra vida as dicas. Ai, já é um presente, viu? Já agradeceu demais. Gratidão. Alana também, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. A Alana sempre está aqui com a gente. Gratidão. Você também é, Alana. Vocês também são. Ó. Vocês... E a gente quer ver vocês lá no Telegram com a gente, tá? A gente vai deixar o link do canal lá na bio da gente, tá? Lá na bio, vocês podem acessar, mas vocês podem pedir no direct, a gente pode mandar no direct também pra vocês. E tá muito lindo, vai ser lindo ter vocês no canal. E voltando a dizer, não fiquem preocupados, porque só a gente vai falar. Então vai ter o conteúdo, vocês vão visualizar.
Beleza? Caso queiram alguma interação, vocês vão ter. Calma aí, vocês vão ter. Tá bom? É isso. Pronto? Bom, então, muito Finalizando. obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Rai. Obrigada a todo mundo. Muito feliz por esse momento. Feliz com a participação de vocês, feliz com as dúvidas, com a partilha de todo mundo, quem pôde aí contar um pouquinho de experiência dentro desse tema. Feliz pela sua contribuição, Rai, muito obrigada. Feliz também por poder, de alguma forma, contribuir com vocês. E feliz por a gente estar seguindo nesse caminho aí de levar as pessoas um pouco mais de informação de uma forma útil, para que possa ajudá-las a superar esses momentos que nós sabemos que não são fáceis, mas são possíveis. Exatamente. Então, gente, de forma geral, gratidão, acho que é a palavra de ordem para todos os lives que a gente vem e para nossa vida. Agradeçam sempre a vida de vocês, agradeço essa oportunidade que a gente está tendo de ter essa interação, porque, querendo ou não, a gente aprende com vocês também. Então, assim, gratidão, Vani, por estar aqui, maravilhosa Deus, entendeu? Falando da psicologia de forma tão linda e grandiosa. E estamos aí, gente, à disposição de vocês e querendo vocês no Telegram, claro que sim, obviamente. Semana que vem estaremos toda segunda-feira novamente aqui, né? E vai falar, a gente vai lançar o assunto, ou se quiserem fazer sugestão também, estamos aí abertos para isso. E é isso, a gente quer atender a necessidade de vocês, do que vocês realmente querem saber, tá? Beijo, larga o coração, larga o coração, e aí, vamos lá. Tamo juntas. Permita-se. Tá? Tchau, gente.